Ok, pessoal, então boa noite a todos. Mais uma aula aqui do de Inteligência Espiritual, né? Tá sendo bem bacana, a gente já tá na aula 9, olha aí, né? Querendo ou não, são 10 semanas já, né? Então me sinto muito feliz de ter vocês aí comigo. Eu acho que tá sendo, pelos feedbacks que eu tô tendo, assim, a gente tá tendo coisas bem legais que vão acontecendo. A aula não termina quando ela acaba, né? Isso que é o bacana. Porque parece que é como jogar uma pedra num lago, né? Ela vai ricocheteando e vai gerando aquelas ondas, né? E isso é bacana de ver, porque não fica restrito só a esse momento que está aqui. Então, quando eu consigo daqui perceber que alguma coisa que a gente fala aqui realmente reflete no dia de vocês, principalmente durante a semana e na vida, isso é fantástico, né? Essa semana, acho que eu conversei com umas 4 pessoas, algumas até viram a gravação das outras aulas e disseram exatamente isso, que são coisas que têm ajudado bastante. E muito também alinhado com aquilo que eu digo. Eles disseram que essa troca que a gente faz aqui, de vocês poderem também falar e comentar, tem sido muito enriquecedora, porque são diversos pontos de vista, né? E eu espero que um dia a gente tenha aí mais pessoas também compartilhando isso, né? Então, bem bacana. Mas dando prosseguimento, então, a linha do que a gente estava falando, hoje nós vamos falar sobre as etapas da consciência. É uma coisa que talvez quando termina, você fala, nossa, é só isso, né? Mas quando a gente está tentando buscar elaborar uma mudança de vida, é complexo, é complicado, porque depende, assim, de você eliminar muitos gatilhos, sabe? Que há dentro de você, para você aprender uma coisa nova, seja uma virtude, seja um hábito, seja qualquer coisa assim, né? Então, é delas que a gente vai falar um pouco hoje. E eu sempre começo com uma breve lembrança da nossa escala, porque todas as aulas, se vocês perceberem, a gente está andando nessa escala cada vez mais. Todas as aulas a gente consegue evoluir e subir um pouquinho mais aqui. Então, sim, né? Eu acho que é interessante, pelo menos em todas as aulas, quando, mesmo que a pessoa, às vezes, tenha o primeiro contato com essa aula, ela vai saber ali mais ou menos do que a gente está falando e o que está nos conduzindo. Então, hoje a aula de hoje ela vai falar muito sobre essa questão da investigação, que vai possibilitar essa sociabilidade, a cooperação, e vai nos trazer até um momento de quase maestria, tá? Porque nós vamos falar exatamente sobre algo que precisa de maestria para ser feito, né? Eu vou trazer alguns elementos de algo que está muito latente durante as últimas semanas da minha vida, que é o Kung Fu, né? Então, eu pratiquei durante 13 anos, fui até faixa preta, e hoje eu estou vendo o Miguel, é, ontem recebeu a primeira faixa dele, a faixa branca, e foi muito bonito ver, né? Porque foi meu mestre que entregou a faixa para ele e eu percebo que tudo que aconteceu comigo, já de forma tardia, porque eu comecei com Kung Fu acho que aos 20 anos, acontecendo com ele agora com 5 para 6, né? Então eu espero que isso possa trazer muito mais ferramenta para ele do que já foi para mim, né? Porque ele está começando muito mais cedo. E o Kung Fu ele traz junto com a inteligência espiritual, a gente tem bons links ali de como a gente pode fazer para aprender uma habilidade nova, porque não é fácil, né? É uma coisa que tem que ser treinado. E nada como uma boa arte marcial para mostrar isso, né? Ninguém começa fazendo coisas mirabolantes. Você começa de uma boa base e aí você vai evoluindo. Tanto que a gente costuma dizer que um faixa preta é um bom faixa branca que nunca parou de treinar. Então, se você não tem uma boa base, né, de estudo, seja para aprender uma habilidade nova, você não vai conseguir ser alguém que se desponte lá na frente. É igual quando a gente fala aí sobre a questão de, por exemplo, o Juliano que está estudando lá para o concurso público, né? Que é um exemplo que eu acho que é legal. Quer dizer, se ele não tiver uma boa base da escola lá, não adianta ele estudar um monte agora, porque se ele não entender o básico, o complexo fica muito mais complexo, né? Então, daí cai lá sei lá, uma questão de aritmética simples, ele estudou só as coisas complexas e morre numa questão de 2 mais 2 lá. Então, quer dizer, todo mundo precisa de uma base, né? Todos nós precisamos. Então, é disso que a gente vai falar. Mas como que eu faço para saber, né? E treinar essas habilidades? Então, eu vou trazer um pouquinho do que é Kung Fu para vocês. Talvez a gente até tenha uma nova noção, assim, porque quando a gente fala de Kung Fu, a gente só lembra da arte marcial, né? Mas uma tradição literal do mandarim é trabalhar duro, ou tempo e habilidade. Então, Kung Fu, ele não se restringia
somente as artes marciais, né? Ele era aplicado a tudo. Eu acho até que uma das características do povo chinês, para eles conseguirem evoluir tão rapidamente, isso não é de hoje, porque eles já vêm evoluindo aí há anos e anos, né? Para você ter uma ideia, há relatos que o imperador, se eu não me engano, quase 200 anos antes, já sabia que a América existia. Isso tem relatos históricos. E quando ele fazia as novas conquistas de terra, ele dizia assim: mas a gente não precisa, a gente já tem a China, né? Já está autossuficiente e deixa para lá isso. Então, vocês imaginam assim o quanto eles já estavam à frente em algumas coisas do que a gente, né? Isso é uma característica de quase todo o povo oriental, né? Eles sempre se preocupam com a fundação, com a base, e depois o resultado é consequência disso. Já a gente do Ocidente, a gente costuma se preocupar com o resultado final e não dá, às vezes, muita importância para a base. E é por isso que tem tantas pessoas, por isso que há poucas pessoas que se destacam e ganham muito, principalmente no Ocidente, né? Porque são pessoas que fazem somente o básico, mas fazem o básico bem feito. Eu tenho um professor recente que ele sempre diz que a concorrência não existe, porque, por exemplo, eu sou da área da informática, era, né, da área da informática. Então eu digo para vocês, se a gente tivesse uma empresa hoje na região que ela só entregue o projeto na data que ela estipulou, isso já faria ela ser próspera e talvez uma das melhores empresas da nossa região. E isso vocês vão encontrar em N outras atividades, né? As pessoas me falam de pedreiro também, assim, né? Se você encontrar um pedreiro, né, que ele entrega na data que ele fala que vai terminar, esse cara vai ficar milionário, né? Então, ou seja, a concorrência não existe. Então, é isso que a gente diz, às vezes, vão escutar a gente falar muito, às vezes, disso, a concorrência não existe, né? E a mesma coisa também a gente pode dizer para os relacionamentos. A gente pode dizer para os relacionamentos pais e filhos, relacionamentos amorosos e tudo mais. Quer dizer, se você faz o básico, que é prestar atenção no outro, que é realmente se conectar com as emoções dessa pessoa, saber o que ela está passando e tudo mais, ou seja, se preocupar com ela e ter um tempo de qualidade, não existe o porquê essa pessoa vai embora. Todos nós temos aí as nossas carências e a gente gosta principalmente de depositá-las naquelas pessoas que a gente ama, né? Os filhos colocam na gente, a gente coloca nos filhos e também acontece isso nos nossos relacionamentos. Então imagina se você só tem uma pessoa que é atenciosa contigo, não há por que você ir embora e não há nem por que ela olhar para uma outra pessoa. Então vocês entendem? O básico bem feito, né? Com um trabalho duro de tempo também, porque não é uma coisa que você vai conseguir de um dia para o outro, porque são coisas que você tem que demonstrar o valor. Isso já faz com que você já tenha uma boa base, e essa boa base traz resultados, né? O problema é que a gente quer, às vezes, pensar num longo relacionamento, num bom emprego, numa boa carreira policial, só que daí a gente quer só colher os louros da vitória. A gente não quer pensar em todo o trabalho que eu vou estar lá. E até no Kung Fu a gente diz que geralmente demora-se 10 anos para que você aprenda bem uma habilidade básica, né? Então, para você ter uma ideia, quando eu fui receber a minha faixa preta, por exemplo, no Kung Fu, foi muito legal, porque o meu mestre falou para mim assim: agora você vai começar a entender o que você está fazendo, porque até agora você só repetiu. 13 anos, gente, treinando. 13 ou 12 anos, se não me engano. Acho que eu fiz com 11 anos o meu exame e fiquei mais 2 anos treinando. Então, quer dizer, até então, eu só repetia aquilo que me diziam. Faça assim, faça daquele jeito e tal, né? A partir do momento, eu me tornei, assim, um pouco igual àquelas pessoas que tinham a maestria, né? Que daí foi quando eles falaram: agora você vai entender o porquê que essa mão faz desse jeito, você vai entender porque você olha para aquele lado, porquê que você arqueia seu corpo para cá, qual é o objetivo disso. E eu vejo isso também muito no Trackers, né? As pessoas chegam e às vezes vem lá o cara que subiu o Huayna Potosí, o Pico do Paraná e tal, ou fez vários desafios, ela quer ser igual aquele cara. Mas ela não percebe que, assim como vocês, né? Todos vocês tiveram um caminho, uma trilha que foi percorrida, uma jornada, né? Trilha de iniciantes, uma outra trilha, ali você vai aprendendo coisas. E aí, às vezes, as pessoas não entendem porque algumas vão muito bem no desafio, como 50K, ou até mesmo agora o Team Six que vai ter, e outras não. Por quê? Porque elas construíram uma boa base. Seja treinando, seja sabendo que material utilizar. Então, percebam que essa questão da base, ela é importante em tudo. E principalmente a dedicação que você vai colocar em alguma coisa. Então, é como está escrito aqui, né? Os chineses, essa expressão também é usada para se referir a algo que foi adquirido com muito esforço,
e competência. E competência basicamente é fazer o básico bem feito, bem executado, né? Com eficiência, com eficácia. Então é isso que a gente tem que buscar. Eu gosto muito de um vídeo que vai falar sobre essa questão, que é esse vídeo aqui, tá? Me digam aí se vocês conseguem escutar. E aí no final ele tem ali uma descrição muito legal do que é Kung Fu, que vai de encontro com isso que eu vou dizer. O nome do filme é Reino Proibido. Só me digam se vocês vão ouvir aí, tá? Estão ouvindo? Eu não. Não? Não tá o som, não. Tá bem travado. Tá? Postura firme. Tô tentando resolver essa questão do som do... Aqui. Vamos ver se vai melhorar agora. Tá? Ok? Jason, mais baixo. Precisa provar o amargo antes do doce. Postura firme. Postura firme. Muito bom. Para fazer cocô. Ei! Pare com isso. Ele é meu aluno, não o seu. Como tigres não podem viver na mesma montanha, 2 mestres não podem ensinar o mesmo aluno. Mabu. Se ele for mesmo aprender Kung Fu, tem que ter velocidade, precisão e força. Aí, essa eu sei. O caminho do punho interceptador. Bruce Lee. Não? Vou dar o golpe e você bloqueia. Pronto? O que eu te ensinei sobre a cobra? Agora, bate em mim. Outra vez, bate de novo. Cobra. Não está preparado para a cobra. Talvez para a águia. Vai. Pronto? Ótimo. Agora já chega! Acabou! Já chega dessas charadas e de taças vazias! Primeira regra, mostre respeito aos seus professores. Mas e quanto aos 2 tigres na mesma montanha? A gente se mata quando isso acabar. No Kung Fu, tem que treinar muito para conseguir habilidade. Até um pintor pode aprender Kung Fu. Ou o açougueiro que corta carne todos os dias com tamanha destreza e nunca deixa a faca tocar o osso. Aprenda a forma, mas busque o disforme. Ouça o silêncio. Aprenda tudo. Esqueça tudo. Aprenda o caminho. Depois encontre seu próprio caminho. O músico pode aprender Kung Fu. Ou o poeta que pinta quadros com palavras e faz os imperadores chorarem. Isso também é Kung Fu. Mas não dê nome, meu amigo, pois isso é como a água. Nada é mais suave do que a água. Mesmo assim, ela derrota a pedra. Ela não luta. Ela flui ao redor do adversário. Disforme, sem nome. O verdadeiro mestre reside dentro de você. Só você poderá libertá-lo. E aí, galera, deu para ouvir bem? Então, sim, pegar a mensagem e tal. Então, vamos analisar um pouco, né? Que eu acho que é legal. Primeiro, para ambientar vocês de como essa história ocorre, é um menino que ele entra num... Ele tinha via vários filmes de Kung Fu, várias gibis, revistas, livros,
e de repente um dia ele é transportado num portal aí para uma realidade em que ele encontra dois grandes mestres, tá? Mas se vocês perceberem, toda vez que o mestre tenta ensinar alguma coisa para eles, ele fala, não, mas eu já sei, essa é a técnica do Bruce Lee, do punho não sei do que, e eu quero aprender essa. Só que ele não aprendia o quê? O básico, né? E ele apanhava sempre do básico. Vocês viram ali? O mestre falou primeiro, tenta me bloquear. Um bloqueio é a primeira coisa que você aprende numa arte marcial, bloquear. E a hora que ele tenta bloquear, ele leva um soco na cara. Aí, um pouco antes, esse outro mestre, que era o Jack Chan, né, mostrava para ele o seguinte, tenta usar essa é o golpe da cobra. E ele fala, mas é muito simples, eu não, sei lá, eu queria algo mais, entendeu? É difícil para aprender. Só que, assim, ele estava tão cheio, que ele não conseguia mais absorver nada. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que buscar é assim, o quanto eu tenho de espaço dentro de mim para conseguir aprender coisas novas. Porque às vezes eu acho que eu sei tanto que eu não dou espaço para o novo, né? E eu, por exemplo, alguém vai te falar de um filme, você fala, já assisti. A gente até já teve essa discussão alguma outra vez, né? E era nisso que eu queria chegar. Você viu, tá linkado lá de trás com algo que a gente está vendo aqui agora. Porque às vezes você sabe o que vai acontecer, mas a percepção é outra. Talvez você já tenha visto esse filme, talvez aí na sessão da tarde, na TV, algum lugar assim, mas não com essa conotação que a gente está tendo aqui. Então imagina se eu falo assim, eu vou mostrar o filme do Reino Proibido. Vocês falam, não, eu já vi, nem vamos ver, vamos passar para frente. Quer dizer, a gente já ia estar perdendo todo um contexto aí. Então assim, chega uma hora até que os mestres falam, cara, você é como se fosse um copo cheio. E você sempre está pensando no resultado, assim, lá na frente. Você quer dar o golpe mais bonito e tal, mas você não aprende o básico, então você não vai conseguir, né? Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa que causa muito, às vezes, transtorno quando a gente está aprendendo alguma coisa, e parece que é o contrário, mas é quando você procura muitos professores para falar sobre o mesmo assunto. Às vezes você precisa escolher um e aí simplesmente seguir aquilo. Vamos imaginar na realidade das artes marciais. Só no Kung Fu, eu sei lá quantos estilos existem. Deve ser mais de 1000, 2000, sei lá. Imagina se agora eu, na minha vida, nessa vida, escolher... Estou falando só do Kung Fu, não estou falando nem da diferença de Karatê para Kung Fu. Não, estou falando só dentro do Kung Fu. São milhares de estilos. E aí eu falo assim, não, eu quero aprender todos. Significa que eu não vou ser bom em nenhum, né? Então, a primeira coisa é isso, sabe? É você procurar uma pessoa que realmente entenda do que você quer fazer e pegar aquele cara e modelar ele, sabe? E buscar o conhecimento que ele tem e tal. Absorvi já o que eu consegui absorver dessa pessoa, aí vai pro próximo. É mais ou menos como ler vários livros ao mesmo tempo. Vocês conseguem? Mas assim, entendendo o que tá todo mundo dizendo, até 2 vai, né? 2 a gente consegue. Mas chega uma hora que começa, às vezes, a ter tanta divergência que você fala, cara, eu não sei quem está certo e quem está errado. Né? É só a gente pensar na pandemia, né? A gente nunca sabe. Se a gente for escutar todo mundo, a gente vai acreditar que é uma teoria da conspiração, que não existiu, que existe e todo mundo vai morrer e que a gente não vai passar de 2020. Então, quer dizer, a gente vai ter que focar em alguma coisa que a gente acha que é verdade. É que nem o dizer da Bíblia, acho que é da Bíblia, né? Que não se pode servir a 2 senhores. Exato. E é isso mesmo, que ele trata ali com a outra frase, né? Que ele diz que existe essa frase nas artes marciais que 2 tigres não podem habitar a mesma montanha, né? Porque eles vão se matar. Mas você percebe que quando existe um bem comum, que era ensinar o cara, ele mesmo fala, mas a história dos 2 tigres? Não, depois a gente se mata. O importante agora é focar nessa missão. Então, às vezes, até mesmo inimigos, vamos dizer, às vezes tem que deixar isso de lado em prol de um bem comum. Né? E é o que vai acabar acontecendo. E ali demonstra, eu acho que é legal a parte que ele vai falando exatamente daquilo, né? Que o Kung Fu pode ser aprendido por qualquer pessoa. Desde o açougueiro, desde o cozinheiro, desde o músico. Quer dizer, a gente tira essa visão somente de uma arte marcial, de algo assim, e a gente expande isso para assim, o Kung Fu é você ser mestre em alguma coisa. Né? Tanto que quando você aprende o nome de Confúcio, é exatamente o mesmo início ali do Kung Fu, né? Que exatamente é trabalho duro, mestre do trabalho. Então, a gente já tem indícios aí que a gente tem que pegar essa filosofia das artes marciais e empregar. Por que muitos empresários de sucesso, muitas pessoas que têm um bom relacionamento, têm uma família legal, acabam vindo das artes marciais? Exatamente por isso, porque tem já
essa questão no seu core, né? De buscar sempre ser melhor. Então, essa é uma das principais coisas. E também, assim, o que ele fala, você tem que experimentar, às vezes, um pouco do amargo para daí poder ter o doce, né? É inerente, né? Ninguém vai ser o melhor na sua profissão não sendo, talvez, um estagiário, alguma coisa assim. Até tem uma série muito legal que é a Suits, lá na Netflix, que é um escritório de advocacia, e chega um cara lá que ele tem uma memória eidética, né, que chama, que é memória fotográfica, e eu já tá lembrando ali. E aí ele é muito bom. E tem um cara que é melhor que ele, que é tipo o Spencer lá, que é quase o dono de tudo lá, né? Que é o melhor advogado do escritório. E o Spencer tem o horário dele, ele chega a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer, e uma hora ele fica meio bravo com isso, né? O Michael, ele fala assim, pô, mas por que tu chega a hora que você quer, sai a hora que você quer, ninguém te pergunta. Ele fala assim, porque quando eu entrei aqui, eu trabalhei mais que todo mundo. Até um ponto que eles não podiam mais ficar sem mim. Que eu me tornei indispensável. A partir desse momento que eu me tornei indispensável, não o meu trabalho, mas eu me tornei indispensável para o escritório, eles não estão preocupados a hora que eu chego, a hora que eu saio, porque eu entrego. O que eu tenho que fazer é feito e muito bem feito. Ou seja, de novo o que a gente está falando, uma base bem feita possibilita você depois a ter certas regalias, né? Então, quer dizer, na verdade é colher frutos, né, daquilo que você fez. Vocês estão muito quietinhos, gente. Tá tudo certo aí? Tá interessante ou tá enfadonho? Vamos lá, próximo slide. Então, todos nós somos Kung Fu. Será? A gente está realmente vivendo, de novo, lá vem as perguntas, né? Que todo mundo se assusta. Tem alguma coisa que vocês dedicam muito tempo de vocês e que vocês gostariam de ser bom naquilo? Estou aberto a comentários. Vamos lá. De vocês aí, tem alguma coisa que vocês se dedicam mesmo que vocês querem se tornar bom? Não necessariamente o trabalho de vocês, mas algo que vocês dizem assim, pô, se eu for bom, isso aqui vai ser legal. No momento, acho que só uma coisa mesmo. O que é, Juliano? Só nos estudos mesmo. É o motivo por estar aqui. E olha que legal, você tem um propósito, né? Então, assim, isso é legal. Alguém mais? Só o Juliano. Eu me Ela tá dedico a entender as pessoas à minha volta. É muito bacana. É um bom caminho, né? Se a gente conseguir entender isso, já é bem bacana mesmo. Quem mais? Lia? Acho que os esportes em geral, mas eu gosto muito do tênis, assim, para autoconhecimento, para você ser mestre da sua própria mente. Então, para mim, assim, é algo que eu gostaria, assim, de melhorar, de me dedicar a ponto de melhorar para conseguir ter uma maestria. Acho que e é muito para a Maria tá querendo interagir com você, Dom, mas já eu coloco. Deixa ela aí, fica tranquila. Mas acho que assim, quando você chega num determinado nível no esporte, você passa a brigar contra você mesmo, mesmo que seja um esporte de adversários, como é o caso do tênis, né? Tem um adversário do outro lado, mas a guerra ali na quadra é contra você mesmo. Então, Tanto acho que é mais ou menos nessa linha, assim. eu acho que no livro lá do Mindset, que é muito legal de ler. Olá, tudo bem? Ele fala muito sobre... Olá, tudo bom? Tudo tranquilo? Então, mas no Dá livro oi pra ele, fala oi. Oi, tudo bom? No livro do Mindset, ele fala muito sobre o jogo de tênis. Porque é um jogo que, como é muito solitário, vamos dizer assim, a pessoa ela tem que chegar no seu máximo, porque ela não tem ninguém, principalmente para depositar a culpa do resultado. É ela e ela, você entendeu? Então, a gente fala muito do esporte coletivo, mas alguns esportes que são individuais, eles têm que, às vezes, levar o cara, talvez, até num nível maior, porque você não tem como depositar a culpa em ninguém do resultado, a não ser em você que estava lá jogando. Então, ele fala até nesse livro, e nessa série que eu falei da Netflix, da Playbook, ele fala muito sobre jogadores de tênis e tem até um episódio que é com o cara que treinava aquela jogadora morena, como é que é?
que tem uns nomes diferentes lá, a Vênus e a... E agora eu esqueci o nome da outra. Serena Williams. Serena Williams, isso. Ele disse que foi terrível quando ele foi treinar ela, porque ela não tinha respeito nenhum por ele. Por quê? Porque quando ela chegou pra ele, ela já era top, assim, entendeu? Tipo, e ele foi lá e fez desde a base. Ela entrou, por exemplo, no primeiro treino com ele e não cumprimentou ele. E aí ele chegou, deu um tapa no boné dela e falou assim, viu, a próxima vez demonstra respeito. A hora que você chegar na quadra, você me dá bom dia. E a hora que você for embora, você me dá tchau. Hoje você não precisa treinar. Ela, como assim? Eu falei, a hora que você aprender o básico, você vem treinar comigo. E se não for assim, você pode dizer que eu tô indo embora. Cara, né? Tipo assim, ele tava treinando a melhor tenista na época. Ele talvez ficasse com medo de falar, mas não, ele precisava saber que essa base ia ser bem feita, né? Mas é sempre isso, né? No que você quer ser bom? No que você gostaria de se tornar ainda melhor? Mas aí vem alguns questionamentos, né? Quanto tempo você dedica de verdade a isso? A ser bom naquilo? Então, a gente às vezes percebe que muitas pessoas às vezes têm algumas frustrações de vida, mas elas não se dedicaram muito para aquilo. Porque você acaba se transformando naquilo que você se dedica, né? Existe uma sessão, uma coisa aí que é chamada praxe, né? Que o objeto da sua atenção meio que molda aquilo que você vai fazer. Então, se o seu foco realmente está em automelhoramento, você vai melhorar. Se o seu foco é ser o melhor artista marcial, vai ser. Se é ser o melhor jogador de tênis ou passar, vai. Só que assim, lembra que sempre, principalmente quando a gente está competindo com outra pessoa, tem alguém que às vezes está com mais vontade que a gente. Então, o que indica o resultado é a vontade, né? Por exemplo, lá no Juliano, talvez tenha um cara que esteja no bar agora, bebendo na sexta-feira à noite, mas talvez ele está ali fazendo aula, depois ele vai ficar estudando. Tem alguém que como a Gisele falou lá, ela quer aprender mais sobre os outros, mas não está fazendo aula, porque diz, mas é sexta-feira, né, cara? Sexta-feira é meio complicado ficar numa aula e tal, ainda mais às 8 horas e tal, vou me arrumar, vou sair. Quer dizer, então as pessoas não estão assim tão comprometidas com o resultado que elas estão buscando. E depois elas ficam frustradas por não alcançar, né? Então isso é bem complicado. Então vai de encontro com aquilo que eu coloquei do cara do BOP lá, né? Que ele chega pro jornalista e fala assim, o que você quer? Eu quero me tornar um bom jornalista, mas o quanto você se dedica a isso? Quanto está disposto a renunciar por causa disso? Quanto que você está disposto a perder, a deixar de lado por causa disso? Então, tem muita coisa, né? Até alguém brincou e falou, pô, né, Dom, você só viaja e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, antes eu viajava mais do que antes. Mas para ter a Trackers foi uma das coisas que eu tive que abrir um pouquinho mão. Eu vou viajar agora para lugares que são muito bacanas, mas eu vou estar com um monte de gente. Só que é isso que eu escolhi. Então a renúncia é não estar sozinho, né? Apesar que agora é uma coisa que eu vou conseguir mudar, né? A gente vai tendo um pouco mais de tempo. Mas no primeiro momento em que eu estava fazendo com que isso realmente se tornasse uma realidade, todo o foco e toda a atenção estava ali, né? Então era responder mensagem até uma hora da manhã, me mandava uma mensagem, eu respondia. 6 horas da manhã eu respondia. Se eu visse, eu respondia. Até dava às vezes uns problemas, né? Porque, 2 horas da manhã você respondendo e tal. Sim, tô respondendo porque tô respondendo. Faz parte do meu sonho, eu tenho que fazer e isso vai acontecer. E se for necessário responder mensagem às 2 da manhã, eu vou responder às 2 da manhã. Então, é esse nível, né, de comprometimento de o que você quer se tornar. Eu tenho que fazer um curso lá e eu vou ficar uma semana fora, o curso é caro, vamos fazer. Mas o curso da Patagônia é quase 11 dias longe da civilização, eu vou ter que levar tudo que eu preciso comer, ficar carregando isso nas costas, vou lá fazer. Então, o resultado hoje é que sim, graças a Deus a Trackers, ela está num bom nível técnico, a gente tem coisas e vai melhorar a partir do tempo, para isso eu conto com o feedback de vocês, mas é uma realidade, estou comprometido com isso, estou comprometido em buscar fazer o melhor. Sempre eu vou acertar? Não. Né? Talvez eu erre até mais do que acerte, mas o importante é você aprender com aquele seu erro. Então, essas são as perguntas que vocês vão ter que se fazer de novo, né? Vocês já estão me devendo as perguntas do porquê, como e o quê, e agora vocês têm que vai cada vez ficando mais difícil, né? Qual é o comprometimento de vocês? É isso que a gente mais precisa entender agora. Então a gente está trilhando desde da primeira aula uma jornada
que vai fazer com que aquela bússola do Jack Sparrow, que eu falei, acho que na primeira aula, se eu não me engano, vocês lembram que eu falei da bússola do Jack Sparrow? Para onde que ela aponta? Para onde aponta? Quer dizer, como que a bússola funciona? Para todo mundo. Ela aponta para aquilo que ele mais deseja. E como é que era a bússola para o Jack Sparrow quando ele olhava? Ela ficava lá, né? Girando, indo para um lado, por quê? Porque ele não sabia o que ele queria. Então, veja, ele tinha um objeto que todo mundo gostaria de ter, que era aquela bússola que apontava em direção ao desejo, de onde estava para ser né, feito, mas ele, como não sabia o que era, e o pior, ele ficava protegendo aquilo e se enfiava em várias confusões, sendo que para ele talvez nem tivesse serventia alguma, né? Se ele simplesmente largasse daquilo, talvez ele encontrasse o objetivo e o propósito dele. Então são coisas que a gente tem que se perguntar. Mas vamos lá, a gente falou muito então sobre aonde estava né, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, mas como que vocês acham que a gente faz para aprender uma habilidade, uma virtude ou algo novo? Quais são as etapas que a gente tem que percorrer para isso? E eu gostaria de antes de mostrar como a inteligência espiritual trata disso, eu queria escutar de vocês. Como é que vocês fazem para aprender algo novo? Acho que primeiro a gente tem que se interessar por aquilo e observar. Observação primeiro. Uhum. Ótimo indicativo. Alguém mais? Observação, acho que se informar com quem já faz, tentar buscar alguém que já faça de uma maneira adequada e tentar buscar informações com essa pessoa. Você tá falando com aquela menina? Alguém mais? Observar, se informar. A prática. A prática, que né, também sem ela não tem muito como aprender algo novo. Alguém mais? A Tara tá quietinha hoje. Já tá pensando na balada já de sexta. Com uma carinha que vai. Então, gente. É o que desafia, né? É isso, vai lá, o que Nelisa. O desafio é que faz a gente aprender algo novo. Se isso não te desafia, talvez não te motive a aprender algo novo. Isso até me levanta uma coisa que nem estava aqui, mas é muito importante, tá? A Nelisa matou algo que é bem importante primeiro, tá? Se o teu nível de habilidade e o nível da coisa que você quer aprender, vamos dizer assim, eu tenho um nível de habilidade muito alta e o que eu quero aprender é pouco complexo. Deixa eu até tentar, vamos lá pro Paint agora. Meu Deus do céu, ter que desenhar isso. Vamos ver se vocês vão entender, tá? Eu vou dar um stop aqui e vou compartilhar outra tela, peraí. Agora vocês vão ver o Dom Artista. Cadê? Aqui. Então, vamos traçar um gráfico rapidinho aqui. Eu tenho curso de Paint, então acho que vai dar certo. Ó. É mais ou menos assim. Então, aqui vai ser o meu objetivo, tá? Objetivo ou habilidade que eu quero aprender. Ele vai estar aqui. E aqui vai ser a habilidade. E nesse gráfico aqui vai ser, a complexidade. Tá dando para ver aí, pessoal? Ok. Então, assim, ó. Se o nível do que eu quero aprender tá de acordo. Se eu tenho muita habilidade, mas a complexidade é baixa, o que vai acontecer? Eu vou ficar mais ou menos aqui assim, ó. Né? Isso aqui. Desculpa. Complexidade muito alta aqui, mas nível, afinal, habilidade alta, mas complexidade baixa, né? Quer dizer, eu não consigo crescer, né? Eu fico assim, longe do meu objetivo. Ou seja, isso aqui me gera uma ansiedade, porque assim, eu tenho uma alta habilidade, mas o objetivo que eu quero tem uma complexidade baixa, entendeu? Ou seja, não me chama atenção, é como a Annelise falou, não me cativa, não me fascina, tá? Seria hoje como eu falar para vocês assim, a gente vai fazer um desafio, eu levo vocês para a trilha do Queijos e Vinhos, lá que é 2 quilômetros.
Eu falei assim, pô, mas... Ai, eu super apoio. Eu também apoio porque tem a comida no final, né? Sim. Então vamos para... Não, eu não vou usar... Não posso usar 2 exemplos que eu queria porque podem dar confusão. Tá, eu vou Não, falar assim, esse centro aí vamos tava dar, bom mesmo. vamos dar 2 voltas na quadra para alguém que já faz No trilhas. lago! Não, fala disso porque depois vai dar problema. Se eu falar para vocês, então assim, vou dar 2 voltas na quadra e a caminhada vai ser essa. Eu falei, mas cara, 2 voltas na quadra? Ah, não dá, né? Ou alguém, vocês estão lá na praia, alguém fala assim, vamos fazer uma trilha difícil que eu vi ali, você vai a um morrinho ali, tipo, você vai lá subir, andar 500 metros já chega no topo. Você fala, também não é legal. Mas é até mesmo dentro da área de vocês, né? Se vocês estão conversando às vezes com um estagiário, ele chega com um problema, né? E aí ele fala, ai cara, me ajuda a fazer isso. Você vai falar, pá, mas isso daí eu faço em questão de minutos. Quer dizer, baixa complexidade. Ou eu falar para alguém que está estudando com um concurso lá, falar assim, cara, vamos fazer uma prova ali do primeiro ano do fundamental. Olha lá, hein, Juliano? Você tem que fazer a prova e sair bem. Mas às vezes, tudo depende, né? Depende do professor. Mas às vezes o que acontece? Às vezes eu tenho baixa habilidade, né, aqui, e tenho complexidade alta. Né? Cadê outra linha aqui? E a complexidade alta. O que acontece? De novo, eu fico... não consigo alcançar o meu objetivo. Por quê? Daí, né? Tenho as habilidades, né, que são necessárias para cumprir com aquele objetivo ou aprender aquilo. Então, até mesmo nisso, quando eu vou pensar em algo que eu quero aprender ou fazer, uma nova habilidade, uma nova virtude, algo assim, eu tenho que ter alinhado o seguinte: eu tenho as habilidades que são necessárias para atingir esse objetivo? Esse objetivo traz a complexidade que vai ser desafiador para que eu aprenda? Ou será que daqui a pouco eu vou acabar me estressando porque não é muito complexo? Se for muito complexo e eu não tiver as habilidades, será que eu estou pronto para reunir essas habilidades e fazer chegar aqui? Porque vocês entendem que a gente só vai chegar aqui no objetivo, aqui, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui um pouco mais vibrante. Eu só vou conseguir chegar aqui no objetivo quando a complexidade e a habilidade elas estiverem alinhadas. Aí eu chego aqui. Então, muitas vezes a gente se sente frustrado porque a gente não tem as habilidades ou a gente tem habilidades para uma complexidade muito alta. E aí, por exemplo, assim, sei lá, vamos dê um exemplo aí de alta complexidade que chega a ser quase absurdo. Eu vou correr uma maratona agora. Quantas corridas que eu fiz aí antes? Nunca nem corri na vida. Daí eu vou lá e me inscrevo uma maratona. É um pouco do que a gente falava sobre o 50K, né? Algumas pessoas que talvez nunca tivessem feito uma trilha e talvez não tivessem essa habilidade treinada ainda e já queriam ir. Apesar que foram pessoas que foi a primeira vez até mesmo no Trekkers e conseguiram terminar, mas assim, elas tinham as habilidades necessárias para esse nível de complexidade. Então, quando a gente até forma também uma equipe de alto desempenho, que é o que a gente busca fazer com os desafios, para quando chegar na montanha vocês estarem prontos, é exatamente isso. Criar uma equipe que quando vai para a montanha ou quando vai para trilhas maiores, tenham já alinhados as habilidades com a complexidade da missão. É isso que, por exemplo, o professor lá, o Storani, ele falou nas aulas que a gente fez do MBA lá da PUC, né? O BOP sempre alinha isso. Ele faz com que os homens que estão lá tenham as habilidades necessárias para a complexidade necessária da missão. Então, isso é ter uma equipe ou ser uma pessoa de alto desempenho. Mas vamos dizer assim, eu não tenho habilidade para chegar aqui e também não consigo trabalhar com a complexidade, porque a gente estaria num gráfico parecido com esse aqui, né? Para chegar nisso. Aqui e aqui. Mas eu não tenho. O que eu vou fazer então, gente? Eu vou quebrar, né, isso em pequenas metas. Basicamente, as metas são isso. Então, viu como que é legal quando vocês contribuem na aula, por exemplo? Porque, talvez eu não... foi uma coisa que me veio, que é muito importante, porque a gente está aprendendo hoje. Deu para entender? Tranquilo?
Paint, né? Sim. Profícia. Agora deixa eu voltar lá para a nossa apresentação. Então, uma coisa que a gente tem no livro do Cérebro do Buda, que é um livro também que é bem interessante que vocês tenham aí para ler e é uma boa referência também para a inteligência espiritual, ele fala que a gente tem 4 etapas de consciência para aprender uma habilidade, um hábito ou até mesmo retirar um hábito que a gente queira aprender. Numa primeira etapa, a gente vai estar numa incompetência inconsciente. Alguém pode explicar isso para mim? Você não sabe o que é, mas também não sabe que não sabe. Exato. Quem geralmente sabe? Quem convive contigo e às vezes se sente incomodado por isso. Vamos dizer assim, deixar a toalha em cima da cama molhada. Exemplo clássico e fácil de se entender. Ou não lavar a sua louça depois do almoço. Ou depois de ser utilizado. Me dê outros exemplos aí de incompetências inconscientes. Falem. Não compartilhar as coisas. Pode falar. Quando você acha que algo é tão simples, justamente porque você não faz a menor ideia do que você está falando. Você fala, não, isso aqui é super simples de resolver, por que não resolvem assim? Sim. E na verdade você não sabe o que você está falando, né? Então, por exemplo, é muito comum quando se critica a administração pública. Eu convivo com isso. Então você passa na estrada e fala, que estrada esburacada, que absurdo, por que não resolve isso daqui? É tão simples de resolver, mas você nem sabe como é que você chega nesse ponto. Então... Eu até me peguei nisso. Eu falei assim, agora que o lago está seco, por que não vão lá e limpam, né? Porque, primeiro, não é tão simples. A gente está numa época de eleição, quer dizer, não se pode fazer nada. Então não é assim, o poder público não quer fazer nada. Não, ele não pode. É igual quando quebra uma lâmpada na rua. Não tem alguém que simplesmente vai lá, às vezes, e troca. Se está faltando lâmpada, vai ter que fazer uma licitação e tal. Ou seja, a gente é incompetente e inconsciente porque a gente não sabe dos trâmites necessários para poder resolver aquele problema. Né? Então, a incompetência inconsciente é algo assim. Eu nem sei que é um problema porque eu não tenho a consciência dela. Então, eu sou incompetente nisso. Né? Eu vou precisar que alguém me abra os olhos, talvez, para essa questão. E quando alguém me abre os olhos, ou eu mesmo acabo verificando isso, para que ponto que eu vou daí, gente? Vamos ver se vocês estão safos. Para incompetência consciente. Exato. Incompetência consciente, ou seja, eu não consigo ainda fazer aquilo, mas eu tenho consciência que está errado. Né? Então, essa aula para os casais, gente, evitaria assim, uma série de problemas. Tá? Casais de namorados, amigos. Gente, essa aula aqui é para vocês, tá? Porque se vocês percebessem o quanto isso aqui ajuda, porque são coisas simples, né? Incompetência consciente. Ou seja, eu sei agora que um problema existe, mas eu ainda não tenho competência para resolver aquilo. Por quê? Porque eu preciso de um tempo, né? Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso estabelecer metas para aprender aquilo. Eu, por exemplo, antes de fazer essa aula, tenho que confessar a vocês que eu sempre roio unha. Né? É uma das coisas que é incompetente e inconsciente muitas vezes. E eu falei, mas eu vou falar sobre isso e eu tenho que achar de novo. E várias vezes eu consigo ficar sem roer unha. Mas desde o começo desse ano, quando eu me mudei para cá, para essa casa e tudo mais, foram muitas mudanças, eu percebi que eu não conseguia. Por quê? Porque eu não trazia isso para o nível de consciência. E o que eu faço? Toda vez que eu roo unha, daí você acha um hábito diferente, né? Eu pego a caneta, venho aqui no papel e faço um risquinho. Louco, né? Afinal, toda vez que eu coloco a mão na boca, eu venho e faço um risco. Por quê? Isso gera no meu cérebro uma incomodação e uma consciência. Por quê? Porque eu materializei ali algo que não está legal. Então, meu cérebro fala, nossa, e vai se tornar um hábito, não vai? Então, toda vez que eu coloco a mão na boca, meu cérebro já vai procurar uma caneta e um papel. Não é meio cansativo fazer isso? Vocês entenderam? Eu não posso tirar o hábito de roer unha, mas eu posso criar um hábito que faça com que o meu cérebro diga, cara, não dá. É melhor a gente parar de roer unha do que ficar toda hora procurando um papel e riscando. E isso me traz mais coisas. No final do dia,
Quando eu olho aquele monte de risquinho, eu percebo assim, cara, quanto tempo eu perdi, né? Numa época ainda mais com corona, quantas vezes eu podia ter me infectado aqui. O que adianta usar máscara daí se o cara rói unha, né? Não adianta nada. Então, quer dizer, uma série de coisas vai ativando dentro do seu cérebro, entendeu? Então, quando eu estou na incompetência consciente, o primeiro passo é assim, trazer isso para a consciência. Quando eu, então, saio da incompetência consciente, para que passo eu vou? Ixi, travou a cabeça das pessoas. Ninguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Gisele que acertou a primeira? Vamos lá. Para competência consciente. O que é competência consciente? Chegou um nível, foi isso que eu falei para vocês. Eu preciso, para me tornar consciente e competente de não fazer, prestar atenção. Então, isso é mais ou menos quando a gente aprende a dirigir. Como é que é quando a gente aprende a dirigir? Se eu tô lá e eu vejo a placa de pare, o que a gente faz? Eu paro o carro. Eu vou ter que lembrar que eu tenho que pisar no freio, pisar na embreagem, deixar no ponto morto se for um carro que não é automático, vou ter que olhar para a rua para verificar se o carro... Ou seja, isso vai demorar pelo menos uns 2, 3 minutos. Né? Ainda mais quando é o carro da autoescola, né? Ainda mais quando tem alguém atrás de você buzinando, porque você está parando na placa de pare. Quando eu paro no semáforo, eu vou ter que olhar se a luz do semáforo está vermelha, eu vou ter que pensar em tudo que eu vou fazer, trocar as marchas e tudo mais e tal. Quando eu vou fazer uma baliza, então? Aí ferrou, né, a vida. Eu vou ter que prestar atenção ainda mais em tudo. Mas eu digo para vocês hoje, quem dirigiu hoje? Quantos de vocês lembram por quantos semáforos vermelhos vocês passaram? Pararam, né? Quantos semáforos verdes vocês foram? Quantas vezes vocês tiveram que mexer no câmbio do carro? Quantas vezes vocês tiveram que pensar para acelerar ou não? Pergunto mais, vocês conseguem fazer isso hoje? Escutando música, olhando o celular, conversando e mascando chicletes, por exemplo? Sei lá. Consegue, né? Ou seja, vocês não precisam mais pensar. Fala, Gisele. Nada, não. Eu ia falar que nós mulheres até a gente faz maquiagem, troca de roupa, calça, sapato. Exato. São multitarefas, né? Mas daí se precisar achar o local, parece que dá um problema, né? Ixi, agora o politicamente correto. Meu Deus, essa aula. Vejam a aula politicamente correta e não me julguem por isso. É só uma brincadeira. Então, é exatamente isso que ocorre. Né? A gente consegue fazer várias coisas, mas não é na etapa da competência consciente que isso ocorre. Na etapa da competência consciente, eu preciso estar alerta e presente e prestando atenção em cada passo que eu dou. Talvez seja como na primeira trilha que vocês fizeram. Ou seja, eu vou pisar aqui nessa pedra, eu vou prestar atenção, porque senão eu vou cair. E hoje talvez vocês passem e vão indo caminhando já de forma intuitiva, né? Fica muito mais fácil. Qual que é a próxima etapa, então? Se vocês prestarem atenção nas 3 primeiras, é quase evidente que vocês matam. Competência inconsciente. Olha aí. Direto de Marechal com a resposta. Competência inconsciente. Me digam, então, o que é competência inconsciente. Acho que é aquilo que já ficou automático, né? Isso. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia e isso foi feito de maneira evolutiva, tá? O nosso cérebro consome muita energia para pensar, para tudo mais e tal, e isso nos tira o foco principalmente de quem tirava, dos predadores. O principal foco é no predador que não pode me pegar. E isso não se desligou até hoje, tá bom? O nosso cérebro não gosta de pensar. Então, tudo que eu posso pôr na caixinha do automático, eu vou colocar. Verdade ou não? Falar nisso, muitas pessoas não responderam a minha enquete dizendo se é verdade ou não que há 300 anos Minas Gerais não tem ataque de tubarão. E eu fiquei triste com isso. Então, tudo eu coloco numa caixinha do automático. Principalmente nós homens, né? Às vezes a mulher pergunta assim, o que você está pensando? Não estou pensando nada. Por quê? Porque eu não quero ficar pensando. Você está lá no vazio, na caixinha do vazio. Mas tudo, tá? Tudo a gente coloca e busca fazer em automático. Um bom livro para entender mais sobre isso
é o livro O Poder do Hábito, né? Que a gente vai ter também possivelmente aulas sobre esse livro, ele é fantástico. E ele fala exatamente sobre isso lá, né? Por que o cérebro humano quer tanto colocar as coisas no automático? Por quê? Porque a gente não quer pensar, isso consome esforço, energia, tira o foco do que talvez nos deixa sobreviver, porque enquanto eu estou pensando demais naquilo, o predador podia vir, nhaque, acabou. Você percebeu como a gente é bicho ainda? Cada vez na inteligência espiritual a gente percebe que a gente é muito bicho ainda, né? Que a gente é muito regrado pelas coisas que são lá de trás ainda, né? Do primórdio. Então, a competência inconsciente é quando isso já se torna intuitivo. Eu lembro que eu fiz violino também por um tempo, né? Então, nas primeiras aulas, a minha mãe sofria muito, né? Porque tinha que escutar as primeiras aulas, eu treinando lá no quarto, e os vizinhos também. Então, era uma incompetência inconsciente, né? Eu não sabia que eu queria tocar violino e não sabia que eu era incompetente naquilo. Na primeira aula, eu já percebi que eu era totalmente incompetente, mas eu também não era tão consciente disso, né? Algumas vezes que a minha mãe falava assim, nossa, filho, já deu por hoje, né? Você já treinou bastante, tinha dado 5 minutos, mas beleza. E aí, o que aconteceu? Essa incompetência, ela se tornou Você não é consciente. um violinista hoje, né? Daí as pessoas falam, por quê? Porque eu não me dediquei, né? Se eu me dedicasse, eu teria me tornado e tal. Por isso que eu Pois nunca é, toquei mas violino. sua mãe não colaborou, né? Minha mãe não colaborou, né? Então, essa é a incompetência consciente. E o que acontecia? Quando eu lia uma partitura, a minha incompetência ela era consciente, porque eu não conseguia ler tudo aquilo. Imagina ler um tribisquinho lá que você nunca viu na vida, né? Só que aí chegou um dia da competência consciente, quer dizer, eu já sabia qual era a nota, eu sabia qual era o tempo, eu sabia o que eu tinha que fazer, qual a corda que eu tinha que tocar, como o arco eu tinha que fazer, ou seja, eu estava numa competência consciente. Até o momento que eu simplesmente olhava para a partitura e a competência era inconsciente, porque eu não precisava pensar, eu simplesmente executava. No Kung Fu era a mesma coisa. Os primeiros golpes eu tinha que ficar pensando, falando, mas meu Deus, né, o braço aqui e tudo mais, assim, para onde que vai? Agora gira, pula, quando tinha arma, né? Agora aponta a arma para cá, vai girar, vai cortar aqui. Ah, se o cara estivesse na minha frente, eu tenho que dar o golpe assim e tal. Competência consciente. Até que chega um momento em que eu chego numa competência inconsciente que eu simplesmente executo. E eu me lembro até hoje, um dos melhores ensinamentos que o meu Sifu, o mestre Volney, me passou, e foi exatamente sobre, mais ou menos como no início do filme lá. Às vezes eu queria aprender tanto o final e que eu me preocupava. E aí um dia ele chegou e falou assim, olha, o Kung Fu a gente tem que entender que nós somos pessoas e se a gente abrir nossos braços vai ser mais ou menos assim, ó. O passado está aqui desse lado e o futuro está aqui. Aonde que a gente está? Se o seu braço está aqui, a sua mão está aqui, onde que você está? Ele pergunta para mim. Eu falei, estou aqui. Ele falou, então você está no agora. Então, a melhor meditação que você pode fazer para executar um movimento, executar um golpe, é esvaziar. Porque aí você, né, respira aquilo, você apaga tudo e você faz. Eu me lembro quando eu jogava basquete também, eu já fiz muito de todos os esportes. Toda vez que você olha para a tabela e pensa e não arremessa, o que acontece? A probabilidade de você não acertar é muito maior. Mas se tu tá jogando ali na bola, você simplesmente olha para a tabela e lança, o teu cérebro já fez todo o trabalho. Isso é intuitivo, né? Então é esse grau que a gente tem que buscar. Só que agora, como eu sei que existem incompetências que são inconscientes, eu tenho que me perguntar, quais são essas incompetências inconscientes? Mas às vezes eu não tenho como buscar, e você vai ter que fazer agora uma pesquisa com o outro. E essa parte da inteligência espiritual é que mais dói. Por quê? Você vai ter que perguntar às vezes para o outro assim, viu, cara, tem alguma coisa que eu faço que não é muito legal? Que talvez se eu não fizesse, eu seria uma pessoa melhor? E eu pergunto a vocês, quantos de vocês estão dispostos a chegar às pessoas que mais convivem com vocês e fazer essa pergunta? E aí não ficar chateado com a resposta dele. E aí a gente vai pensando em outras incompetências e outras inconsciências, percebeu? Por que que eu vou ficar chateado? Por que que eu fico nervoso? Tudo pode ser girado dentro desses 4 passos aqui, tá bom? Então a gente tem que fazer essa pergunta, vocês vão ter que fazer essa análise com os outros, tá bom? Então junto com as 3 perguntas que vocês já me responderam, agora vocês têm que fazer pergunta para os outros também. A gente vai aumentar o círculo agora de coisas que vocês vão ficar me devendo. E eu espero que não, né? Mas eu sei que no começo vai ser difícil.
Mas peguem uma pessoa que seja importante para vocês e pergunta. Tem uma conversa franca, igual a gente falou da correção fraterna lá na outra aula, pergunta, viu, tem alguma coisa que, assim, eu faça, que eu não percebo, que é ruim? E aí você vai tomar consciência da sua incompetência, né? E aí você pode começar a trabalhar. E aí você vai ter que criar um sistema para que essa competência sua se torne consciente. Até o momento em que você abandone isso e essa competência se torne inconsciente. Isso você pode fazer no dia a dia com tudo. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas, por exemplo, aqui na Trackers eu tenho um ótimo aliado para minha competência consciente, tá? Que é o meu quadro. Sem isso aqui eu não vivo. Quer dizer, tudo que eu preciso lembrar vem para cá. Agora eu revelei a lista de pandas, corvos e serpentes. Vai ter gente parando e vendo o vídeo para ver se está o nome ali. Mas, enfim, tá tudo aqui. Não tinha dado nem para perceber, Dom. Você que falou. Ah, é? Tirou print da tela. Vou mandar, que eu tô vendo, que é o grupo do corvo, o grupo de panda recebendo print da tela. Então, vocês precisam criar um sistema que funcione para vocês. Esse sistema funciona para mim, por exemplo. Na informática, a gente tem uma estruturação para tarefa chamada Scrum, que funciona muito bem. Ou seja, tem um quadro lá do que tem... Você gera um sprint, que é o que você tem que fazer em 2 semanas, e ali você coloca todas as tarefas. Cada desenvolvedor tem uma reunião no início do dia, a gente fala o que a gente tem que fazer, cada um pega uma tarefa, e quando termina, coloca na parte de tarefas terminadas. Por exemplo, eu não funciono bem com post-it, eu preciso que seja muito visual. Eu falei, não, para mim, então isso vai ser o quadro. Tá? São tipos de metodologias ágeis que a gente chama. Então, a informática nos ajuda com essa parte na TI em ver isso. Então, vocês vão ter que criar o sistema de vocês que funcione para vocês. Né? Mas adianta eu falar assim, eu quero ter um condicionamento físico melhor. Então, a minha próxima meta em 2 semanas vai ser correr uma maratona. Funciona? Não, né? E para isso nós então temos uma outra ferramenta que vai auxiliar vocês. Já ouviram falar nas metas SMART? Na Smart Fit. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim. Faz uns 3 anos que a gente tem que fazer isso na caixa. Para você ver que então funciona. Então, para você ver que funciona, tanto que um grande banco como a Caixa utiliza. Mas o problema é que as pessoas costumam utilizar isso somente para tarefas do trabalho ou coisas assim, da sua profissão. Mas isso também tem que ser aplicado no dia a dia de vocês com as coisas que vocês querem mudar e melhorar como ser humano. Vocês acham que não funciona? Vocês acham que dá para encaixar? Eu acho que funcionaria muito. Mas nunca pensei mesmo em colocar as metas assim para a vida pessoal. E você tem que fazer, até porque dentro das metas SMART, você pode criar ciclos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Então, de curto prazo, por exemplo, assim, eu tenho um hábito ruim que era roer unha. Então, eu criei um objetivo SMART. O que é um objetivo SMART? Ele tem que ser específico. Eu não posso assim, minha meta é ser feliz. A meta de todo mundo é ser feliz. Né? É uma meta muito fugaz. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? De fugir do que não é específico. Tem que ser específico. Ok? Então, assim, a minha meta para a semana é parar de roer unha. Né? Até tem uma história de Gandhi que uma mãe chegou para ele e falou para ele o seguinte, né? Você fala com meu filho para ele parar de comer chocolate? E ela estava horas esperando que Gandhi falasse com ela, né? E Gandhi falou assim, traz o menino aqui. Daí, a hora que ele estava pensando, ele falou, não, traz ele na semana que vem. Que daí eu vou conseguir. Eu falo com ele. Daí ela já... beleza, né? Meio que a contragosto, mas foi embora. Quando ele voltou, ela pensou, bom, ele ficou uma semana para falar com o meu filho que ele não deve comer chocolate que faz mal para ele e tal, né? Então ele vai falar algo que é, assim, mirabolante. Aí Gandhi chega pro menino e fala assim, viu, você pode parar de comer chocolate? E acabou. Aí a mãe do menino, muito loucona, né, bravona, falou, pô, foi para isso que eu esperei uma semana? Ele falou, sim, é porque antes eu comia chocolate. Eu demorei uma semana para conseguir parar de comer chocolate para daí poder falar para o seu filho para que ele também parasse de comer chocolate. Vocês entenderam? Então, todas as metas, elas têm que ser o quê? Possíveis. Entendeu? E tem que ser mensurável. Quais são as medidas que eu posso colocar no meu objetivo
que apontam que ele está sendo alcançado. Até tem daí uma outra técnica que diz que são os KPOs, né? Que você pode criar algumas frases, ou, por exemplo, assim, quando eu vou saber que a minha meta de não roer unha está sendo alcançada? Quando eu percebo que a minha unha está crescendo. Né? Então, quer dizer, se eu percebo que a minha unha tá... Eu preciso lixar a minha unha, ou seja, só vou lixar se tiver unha, né? Então, significa que eu estou indo de acordo. Metas maiores, de dia a dia, né? Eu quero não ligar tanto para o que os outros falam, né? Sobre o que está acontecendo comigo. Então, o que eu faço? Eu simplesmente me isolo do mundo? Não, eu vou me pôr frente à situação e vou mensurar quantas vezes aquilo me impactou, até o momento que não impacte mais. E ela tem que ser alcançável, como eu falei. Não adianta eu falar agora que eu quero ter um bom condicionamento físico e falar que vou correr uma maratona. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer. Né? Então, tudo tem que ser alcançável. Então, assim, eu quero melhorar como ser humano. Eu vou virar o Buda em uma semana. Talvez tu consiga. Mas a probabilidade de não conseguir é maior. Né? Eu vou subir o Everest. Talvez você consiga, mas a probabilidade é menor se você não criar isso em metas que sejam alcançadas. O que precisa para subir o Everest? Hoje precisa ter subido pelo menos 2 montanhas acima de 6.000. Beleza. Precisa ter 18 anos e menos 65. Ok. Mas eu acho que é melhor fazer talvez os outros cumes até chegar no Everest. Quer dizer, toda vez que você coloca isso em metas menores e que são alcançáveis, o seu grande objetivo macro ele fica mais fácil de ser atingido. E tem que ser uma coisa que seja relevante a sua meta. Não adianta nada assim, eu quero correr uma maratona, eu vou correr agora todo dia 1 quilômetro. E vou fazer isso durante 2 anos. Que relevância isso vai ter na sua maratona? Você ficar correndo 1 quilômetro durante 2 anos para fazer uma maratona. Quer dizer, não, é um passo, mas ele não traz uma relevância. Vocês entenderam? E ele tem que ser temporal, ou seja, ele tem que ter um tempo, um prazo. Me diz alguma coisa que vocês queiram mudar. Ninguém vai se comprometer ao vivo. Pode ser algo simples, mas que seja específico. Esse meu público hoje. Eu fico só olhando os olhinhos para a esquerda, assim, pensando. Vocês estão pensando, mas vocês não querem falar. Então, beleza. Então, peguem essa meta e que ela seja específica, que seja possível vocês medirem o avanço de vocês. Por exemplo, no caso do Juliano lá, né? Especificamente ele quer passar no concurso, mas não é o concurso que é a meta dele, é estudar todo dia. Então, como é que ele sabe? Eu vi lá que eu estudei tantas páginas no dia e principalmente, eu li 10 páginas, mas quantas das 10 páginas eu realmente entendi? Que tem isso também, né? E tem que ser alcançável, não adianta ele falar assim, agora eu vou ler uma apostila por dia. Quer dizer, ele não vai absorver nada daquilo, vocês entenderam? Tem que ser, então, relevante. Não adianta ele falar também assim, eu vou ler um parágrafo por dia de cada matéria. Não vai ser relevante. E eu vou fazer isso, não vou pôr tempo nisso. Quer dizer, ele tem que pôr um tempo que é pelo menos antes do concurso chegar. E com vocês é a mesma coisa, tá bom? Então, essa parte do SMART, eu acho que junto com vocês entenderem esses 4 passos, são uma das coisas mais importantes que a gente poderia falar hoje. Né? Apliquem isso na vida de vocês e vocês vão ver as coisas acontecendo. Principalmente na questão do tempo. E também não adianta nada definir um tempo que você sabe que não vai dar certo. Vocês entendem? As metas SMART, elas passam dentro de um ponto de equilíbrio muito importante. Não adianta nada eu falar que eu vou correr a maratona na semana que vem, mas talvez se eu definir que eu vou correr uma maratona em 5 anos, pode ser que seja possível. Entenderam? Então isso também é bem importante. Tranquilo sobre a questão do SMART, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguma coisa ficou, talvez, não muito clara aqui? Vamos lá. Prosseguindo, já quase terminando,
principalmente essas questões, exige uma renúncia de si mesmo, que talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer. Principalmente quando a gente fala de alguma coisa que é relacionada ao nosso pessoal. Seja uma característica que a gente queira mudar, um vício que a gente queira deixar de lado. Quando eu falo vício, não necessariamente algo como uma droga, uma bebida, não. Vícios até mesmo de linguagem, de tudo, você entendeu? Porque a gente não pensa, às vezes, no que está acontecendo. Só que aquilo nos traz um conforto. Então, renunciar a esse conforto de ser quem a gente é, da maneira que a gente é muito difícil. A gente tem que buscar não rotular as coisas para aprender. Tipo, isso está certo, isso está errado. Pode ter coisas que você não concorda, mas você tem que escutar para você ver o outro lado e ver outro ponto de vista. Nós temos que buscar não nomear as coisas como certo ou como errado e ser, na essência, ser de verdade. Tem um vídeo de um grande mestre que eu vou mostrar para vocês, ele dura 27 segundos, tá? Me digam se vocês estão ouvindo. E ele fala uma coisa que é muito legal quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente quer vencer um desafio. Deixa eu colocar aqui. O bom artista marcial é como a água. Por quê? Porque a água não pode ser contida. E com isso quero dizer agarrar ou pegar. Você não pode socá-la e feri-la. Então seja macio como a água e flexível. A arte marcial inclui todas as artes de combate como karatê, ou kawari, judô, kung fu chinês ou boxe chinês, seja lá como você o chame. Todos, como o chamado aikido e outros, são uma forma competitiva de luta. Quer dizer, algumas delas tornaram-se esporte, mas outras ainda não, e elas são úteis para o instinto, ajudar o crescimento, o estímulo. A honestidade é um instinto natural, honestidade é controle. Você tem... Esse é o vídeo longo, eu tenho um vídeo um pouco menor que vai chegar exatamente no ponto que eu quero mostrar para vocês. Acho que vai ficar mais fácil. Aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu não tinha colocado ele na apresentação. O bom artista marcial é como a água. Porque... Eu tinha separado esse vídeo para ficar mais curto, tá? Eu quero que ele vá direto no ponto em que eu quero demonstrar para vocês. Aqui. Encontrei ele. Seja amorfo, sem... Estão vendo aí? Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca água numa xícara e ela se torna xícara. Você põe a água em uma garrafa e ela se torna garrafa. Você coloca a água num bule e ela se torna o bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo. Viram aí? Conseguiram ver todo mundo? Ouviram? Seja água, meu amigo. Que você pode simplesmente ser o que você é. Tá muito baixo, Dom. Vou passar de novo. Tá baixo. Não, não, você Tá tá baixo. que você tá falando. Baixo. É que o microfone estava perto da caixinha que eu coloquei para garantir. Ficou melhor? Vocês nem viram, então, fazendo seja água, porque ser água. Então, gente, mas basicamente é essa mensagem que é interessante e é final, tá? É que vocês possam realmente deixar de lado isso que a gente falou um pouco antes, né? Quem vocês são para se tornar a melhor versão, não rotular porque não existe rótulo, não nomear porque não existe o nome das coisas, mas ser de verdade, ou seja, é ser como água, né? Porque quando você a água, ela vence tudo, se vocês já pararam para pensar nisso? Que é a água não tem forma, ela não tem nome, e ela simplesmente flui, né? Ou seja, ela consegue aprender contornando o problema, ela consegue aprender, se você coloca ela numa tigela, ela vai assumir a forma daquela tigela. Se ela for congelada, ela vai virar pedra e depois ela se descongela. Ou seja, não há coisa que flua melhor do que a água, né? Então, eu acho que o grande pensamento quando eu quero aprender algo, né, quando eu quero aprender uma característica, uma virtude, alguma coisa, é ser como água. Ou seja, não nomear, não dar forma, mas simplesmente fluir para dentro daquilo que eu quero, né? Então, de novo, a gente se conecta naquele que a gente fala do estado de flow, lembra? Estar no estado de flow, ou seja, eu não sou mais, não existe mais nada e simplesmente eu estou ali, pronto para tudo.
Existe uma outra lenda dos monges Shaolins, né? Que existe um rei, um imperador, que ele tentou por muito, muito tempo ganhar de um grande exército lá para poder unificar, né, a China. E ele não conseguia, ele tinha mandado vários e vários exércitos e ele não conseguia. Então ele chamou os monges Shaolins, né? E se não me engano foram 27. E esses 27 acabaram com a guerra toda. Porque primeiro eles não tinham medo da morte, eles não nomeavam mais, eles simplesmente estavam de verdade ali. Ou seja, eles estavam num nível de consciência, de aprendizado, de conexão, né, com o universo muito maior. E como eles não tinham medo mais de morrer, quer dizer, aquilo se tornava irrelevante, enquanto todo outro guerreiro, quando luta, tem o medo da morte. E eles eram tão poderosos que depois que eles ganharam essa guerra para o imperador mandou queimar todos os mosteiros. E aí foi o fim dos guerreiros Shaolin, né? Porque todos esses mestres foram também assassinados pelo exército. Mas não porque eles não tinham como ganhar o exército, é porque para eles era importante servir ao imperador, e como eles não tinham mais o porquê, não tinha mais serventia, eles simplesmente foram, entendeu? Quem é capaz, talvez, de fazer isso, né? São poucas as pessoas. Então, sejam como água, entendeu? Procurem o melhor de si mesmo, procurem contornar as coisas, procurem aprender, procurem não ter forma. Basicamente, a forma de vocês a gente poder evoluir, poder crescer, é assim, sem impactar demais, né? Às vezes as rochas são as coisas, né, de mais poderosas que existem, né? A gente vive em cima de uma grande rocha. Só que a água, ela cria caminhos por essa rocha, ela vai lá e quebra a rocha, ela desgasta, né? Ou seja, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Em chinês sempre fica mais, assim, poético, né? Pra gente fica às vezes um pouco estranho. Mas era isso, gente, tá? Eu espero que essa aula, eu acho que ela vem já, assim, de uma maneira mais prática. Vocês têm que aplicar isso no dia a dia de vocês, tá? Porque senão é um conhecimento que vai ficar ali desgastado e você não aprende muito. Vocês agora têm ferramentas que eu estou passando para vocês e elas são importantes de serem colocadas em prática. A gente já pensou na roda da vida, a gente já colocou isso dentro da estrela setenária. Quer dizer, N coisas que vocês podem ver onde vocês estão, verificar se aquilo está de acordo com o que vocês querem viver e depois vocês podem estipular um plano. E agora a gente chegou na parte assim, como que eu planejo essa mudança? Agora vocês têm as ferramentas Smart. Existem outras ferramentas que a gente pode ver também. Mas acho que, como eu falei, né, vamos iniciar sempre da parte básica. O básico é você saber criar uma estratégia para você, que leve você para um objetivo, que primeiro está de acordo com as suas habilidades, que tenha complexidade, que também esteja de acordo com as habilidades que você tem. Se você não tem ainda essa habilidade, você vai construir, né, pequenas metas para chegar até lá. E a forma de construir isso é através das metas SMARTs, né, é uma das formas. Mas principalmente você tem que se colocar naqueles 4 quadros ali, né, que a gente demonstrava antes. Que o grande ponto importante é isso, né? Procurem aquilo que vocês são incompetentes e inconscientes, transformem numa incompetência consciente, numa competência consciente, e depois vocês vão ser competentes de maneira inconsciente, ou seja, o cérebro de vocês vai dar conta de fazer isso e vai ser intuitivo. Tá ok, gente? Considerações finais? Alguém? Curtiram? Como é que foi? Feedback rápido? Muito boa a aula hoje. Obrigado, gente. Muito bom. Espero que realmente ajude aí no dia a dia de vocês, tá? Sim, ajuda sim. E usem pro Team Six, tá? O objetivo do Team Six é terminar. Mas isso, falando numa meta Smart, qual é? Primeiro, chegar até o local. Primeiro chegar até o local. Primeiro se inscrever. Depois ver se a inscrição está certa. Entrar no grupo. Olha só, viu? Tudo são metas Smarts. Depois de entrar no grupo, verificar se eu entendi tudo. Ah, vai começar às 2 horas da manhã? Sim. Precisa de lanterna? Essa foi a pergunta que me fizeram essa semana. Sim. Não, pode levar uma vela também. 2 horas da manhã, amigão, né? Tipo assim, é meio que intrínseco que vai precisar. Ah, posso usar o flash do celular? O que você quiser, né? Beleza. Qual que é a meta quando eu tô lá no Team Six? É fazer todos? Não. Primeiro fazer o primeiro. Depois fazer o segundo. Depois fazer o terceiro. Depois fazer o quarto. O quinto. E aí terminar. Tá? Ô, Dom, Então,
Oi, pode falar. Terrível. Já que você entrou nesse assunto, assim, né? Aquela quilometragem tá certa mesmo? 13 quilômetros? Eu acho que é isso daí. Aham. Eu acho. Não, não deve passar disso, 13, 14 quilômetros no máximo, mas Deve dar uns 20. 13 é para chegar e sair do Oliveira, não é? acho que não. É que é como o Pico do Paraná, são 16 quilômetros de trilha. O Olimpo são 7, se eu não me engano, 7, 8 no total. Mas Entendeu? ainda tem vaga? Já fechou o grupo? Do Team Six, eu acho que fechou, gente. Eu acho que infelizmente fechou, porque a gente não pode levar muitas pessoas num desafio como esse, né? No máximo 100 aí, então, É brincadeira. difícil. É Tá porque bom. o Juliano já fez, ele sabe, né? Não dá para transitar com muita gente, porque é diferente do 50K, que é uma trilha no plano, que eu tenho carro de apoio, então se der algum problema, né? Dessa não é brincadeira, não tem mesmo, tá? Não tem como o carro chegar onde a gente vai estar e tudo mais, então eu tava já treinando vocês no Então, 50K. eu queria tanto fazer, mas meu pé ainda não está muito Ou seja, 100%. Você falou que vai ter você falou que vai ter um desafio em dezembro, né? então vamos Em dezembro, né? analisar pelo nosso gráfico. Você tem habilidade, tem a complexidade, mas você não tem ainda o que é necessário para fazer, que é um pé bom. A habilidade de caminhar É, ainda. Então, você viu quando a gente tem um gráfico, um sistema, tudo fica mais fácil de se decidir? Olha tudo no sim, gráfico, com certeza. tá? E aí para dezembro talvez você consiga assim participar tranquila e tal, né? E a gente tem que ter essa consciência Mas só, também. só me adianta que eu tô curiosa. O que que vai ser em dezembro? E eu te adiantar alguma coisa de dezembro? O pessoal falou que era 50K de novo, só que terminou no 50. Sério? Tá falando com o mestre das expectativas. Ai, meu pé. Cuida Não, do pé, em dezembro a gente se encontra. mas assim, cara, eu sou fã da Cruz. É um 50K que termina no Sidney. Não sei se eu preciso falar muito mais. Ah, É a Se for no mistura, pé do Sidney, tá tudo certo, né? é a mistura do 50K com o Team Six. Ou seja, a quilometragem quase do 50K com as características do Team Six. Com carro de apoio. Sem carro de apoio. Sadia do pé. Valeu, Dom. A aula Parabéns. hoje foi muito legal, viu? Gostei muito também. Valeu, Jana. Obrigado por participar. Eu vi que você estava aí. Cheguei E é meio legal. atrasado, Não, mas participei. que legal. Você pegou, acho que a parte mais prática ali, né? Mas é bacana que Sim. vocês tenham. Até porque quando vocês estão em dificuldade, seja numa montanha, seja numa trilha, seja no dia a dia, vocês conseguem talvez colocar isso, né? Ah, isso deu errado porque, cara, eu não tinha pensado nisso, então é uma incompetência consciente, o que eu posso fazer da próxima vez para que não aconteça? E aí você vai falar, mas quais são as metas que eu vou fazer para isso e tal? E aí fica bacana. Eu acho que é um aprendizado assim para tudo, sabe? Não só para uma trilha, não só para o trabalho, não só é para tudo. Vocês conseguem Não, fazer. é um aprendizado de vida do dia a dia mesmo. Tudo que você falou aí, a gente for pensar, assim, serve para o Juliano, serve para mim, serve para a Lia, serve para as outras pessoas também. No nosso dia a dia, é isso aí. É meta, é o que eu falo sempre. Quando eu vou viajar, uma viagem longa, eu não fico pensando em eu vou chegar lá daqui 1.000 quilômetros. Eu falo isso para Adriana, para as crianças. Vamos pensar assim: a minha família mora lá no interior de Goiás, né? Oh, Goiás. É. Aí eu fico assim, eu não vou pensar eu já chegando lá. Eu traço metas. Eu vou chegar em Campo Mourão, depois eu vou chegar em Maringá, e daí eu vou mais para São Paulo, enfim. É É o porque se dá nosso errada, desafio você já tá dando pequenos. direção. Exatamente. Né? Porque daí você pensou assim, não, tem que chegar em Goiás. Deu errado em Campo Mourão. Você fala, não vou mais. Acabou. Não vou mais, é verdade. Então, assim, tudo isso que você está falando aí é o nosso dia a dia. É desafios, é metas, é busca pela melhoria em todos os pontos, né? Até a gente chegar ao nosso objetivo maior, que é uma vida mais qualificada, de maior valores interiores, principalmente para a gente, com quem a gente convive.
E falando de objetivo, o meu objetivo, aí teve uma hora que você fez uma pergunta, mas eu tinha acabado de chegar, não. O objetivo eu tô quase fazendo 50 anos. Aí eu já sempre, assim, eu preciso de mudar meu estilo de vida. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu descobri o track com vocês. Esse é um objetivo para mudar estilo de vida. E aí eu e a Adriana indo para Foz do Iguaçu, voltando na verdade, eu, Adriana e Vinícius, voltando de Foz do Iguaçu, do desafio do Iguaçu. Foi muito legal, semana passada. Aí a gente, chegando aqui em casa, já quase 10 horas da noite, né? A gente estava de carro. E aí ela falou assim, você já parou para prestar atenção que tem uns 3 meses que os nossos finais de semana não são mais os mesmos? Né? Eu falei, demais, né, cara? Isso, demais. Rotina, né? A rotina não tem rotina, né? Exatamente, outra vida, outro estilo de vida. Agora, esse final de semana, ela já me falou, o que nós vamos fazer esse final de semana? O Vinícius, que é o meu filho, né, tem 15 anos, me perguntou, o que nós vamos fazer? Tem trilha esse final de semana, pai? Ah, filho, esse final de semana não, porque no próximo final de semana vai ser meio duro, né? Vamos descansar. Aí ele, mas a gente precisa de arrumar alguma coisa diferente para fazer. Até o Vinícius, cara. Olha. Não, isso é legal porque demonstra assim, primeiro, tudo que vocês também têm que ter esse tempo às vezes para, vou ficar esse final de semana em casa, né, mais tranquilo. Tem as eleições, nem fez trilha no domingo porque, sabe, já é um dia complicado. Tem muita gente que sai de Cascavel e vai para outras cidades por causa que tem que votar e tal. E também às vezes a gente Na verdade, legal. eu queria sair para não votar. É verdade. Mas é aquela coisa, né? É importante às vezes vocês terem um tempo. Que nem a Lia viajou, faz falta pra gente, né? A Tayla às vezes, não foi na trilha. A gente vai sentindo a falta de todo mundo, mas eu fico feliz porque assim, não, ó, além disso aqui, a gente tem também uma vida fora disso, né? Quer dizer, é nesse momento que você vai aplicar às vezes as coisas que você está aprendendo na realidade. Porque eu falo muito sobre a ilusão do Caminho de Santiago, né? As pessoas vão para o Caminho de Santiago, fica 30 dias lá e falam, meu Deus, cara, vou mudar minha vida agora. Por quê? Elas decidiram ir no caminho. Mas chegar em casa e executar, porque assim, ela estava numa linha de tempo em que ela estava aprendendo e estava resolvendo a vida dela. Mas a pessoa que ficou aqui no dia a dia, ela não pensou em nada e refletiu em nada do que ela foi lá em Santiago pensar. E ela chega e fala assim, eu vou fazer isso. Eu não sou feliz do seu lado e vou terminar com você, por exemplo, né? Não, agora eu decidi que eu vou casar. Quer dizer, ela pensou nisso. Quem ficou aqui no dia a dia não pensou. Então é necessário a gente vir para a realidade e aí aplicando isso no dia a dia. Então é outra coisa que a gente tem que aprender a fazer também, né? E façam isso, tá? Conversem com as pessoas que estão à volta de vocês. Tranquilo, minha gente? Tranquilo. Viu, já que você falou que é pra gente conversar com as pessoas, e eu acho que na aula passada a gente falou sobre aulas passadas nós falamos sobre a nossa facilidade em focar no negativo e a dificuldade em focar no positivo, né? Já que a gente vai ter que conversar com as pessoas mais próximas para perguntar o que a gente poderia fazer de melhor e tal, a gente pode perguntar também aquilo que a gente é muito bom, né? Porque às vezes a gente é muito bom em alguma coisa e a gente não tem consciência disso. Então, daí a gente já pergunta a pergunta do morde e assopra, né? Um ponto positivo e um ponto negativo. Tipo assim, será que você está fazendo isso para o seu ego se sentir um pouco mais tranquila e não dar tanta importância para a coisa que você vai escutar? Não sei, eu acho que isso é pessoal, né? De cada um, assim. Mas você a intenção que vai dar, né? Isso pode ser uma fuga. Mas eu acho que é até para facilitar, às vezes, para quem você vai perguntar, sabe, Dom? Eu já fiz essa técnica, tipo, eu acho que ela é uma técnica de coaching também, para a gente observar algumas coisas para melhorar. E eu mandei para várias pessoas, não só para pessoas tão próximas assim, porque eu queria saber também a impressão que eu passava para pessoas que não me conhecem tão bem assim. Então, eu fiz para várias pessoas. E a maior dificuldade que você tem é que justamente as pessoas não se sentem confortáveis em listar defeitos, digamos assim, seus, né? Então, às vezes, até a forma de perguntar, você tem que cuidar. Você não fala assim, tem algum defeito meu que você acha que eu posso melhorar? Porque as pessoas não querem falar o defeito. Então, você pergunta, preciso de uma ajuda sua, preciso que você liste características que você acha que eu não tenho mais o que melhorar, porque já estão muito boas, e características que você acha que eu
posso melhorar para ficar melhor. É como se você conseguisse trabalhar melhor com a mente da outra pessoa para ela ser o mais sincera possível com você, sabe? Assim, como eu disse, se for para facilitar a pessoa que você está perguntando lá, pode ser que sim, né? Desde que isso não seja aquela coisa assim, eu vou me sentir um pouco aliviado, porque ela vai falar talvez uma coisa que eu não goste, dela vai falar três, mas você também é legal, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Porque Então, assim, porque normalmente quando a gente vai perguntar alguma coisa para as pessoas, a gente vive num mundo tão automático e as pessoas tão reativas e defensivas, elas estão sempre se defendendo. Aí quando você chega e pergunta assim, viu, assim, na boa, assim, o que que você acha que eu poderia fazer para me tornar uma pessoa mais agradável? Ou o que você percebe em mim que eu poderia melhorar? Me ajuda, né? A pessoa vai falar, não, eu acho que você é legal, eu acho que não sei o que, eu acho que as pessoas fogem mesmo de responder. mas assim, eu acho que vocês devem, vamos deixar assim, talvez menos generalista, assim, né? Perguntar para várias pessoas. Vocês devem ter 2 ou 3 amigos, ou talvez um amigo que consiga te responder assim na lata o que você não quer ouvir. E se não tiver, tem o pai ou a mãe que Que não responde nunca, né? não sei, mas Mãe, eu sou feia. Não, filha, você é a pessoa mais linda do mundo. Mãe, eu sou chata, quando eu tô de TPM eu fico irritada, me perdoa. Não, não, tá tudo bem. Você é um mas bom, é uma princesa. tu sabe que você entende? Isso chama-se técnica do passivo agressivo. Sabe quando a pessoa te pergunta uma coisa e dá aquela risadinha? Você acha que eu sou chato? Ou você fala assim, você é chato, mas você é legal. Isso chama-se passivo-agressivo, ou seja, você mostra uma passividade e uma agressividade nas entrelinhas. Só que você não comunica exatamente o que você quer falar. A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que começar a adquirir com as outras pessoas, e é difícil, um modo muito adulto de conversar. Que é super difícil. Eu vejo isso porque eu tenho meu relacionamento com a Ana, com as outras pessoas. Existem coisas que acontecem aí no underground do Trackers que às vezes eu tenho que, sabe, tipo, cara, deixa toda a sua carga emocional e fala só do problema, não é nem do problema. Vamos pensar na solução do negócio. É super difícil. Porque é aquela coisa. A Ana até fala que eu tinha que fazer uma sessão assim, o como o Carlos respondeu, né? O como o Dom respondeu e como o Carlos responderia. Porque, claro que a minha resposta é muito diferente, porque ela está carregada das flechas que a gente conversou lá. Então, assim, vamos mudar um pouco? Procure aquele seu amigo ou até mesmo aquele seu inimigo que te diria tudo que você não quer ouvir. Você tem coragem? Será? Esse que é o desafio. Porque às vezes, e tem muita gente que fala assim, mas o meu amigo, ele me mandou a real. Às vezes não, porque o amigo, às vezes, ele, né, tem aquela coisinha assim, depois eu vou ter que ver o cara, né? Vou ter que conversar com ele depois. E daí? Então, vocês entendem, assim, vocês podem fazer dessa forma, pedir, mas assim, se vocês tiverem alguém que vocês acreditam que numa conversa o cara te deu uma radiografia de quem você é, apontando coisas ruins ou boas, beleza. Mas seria muito melhor. É porque, assim, a inteligência espiritual, ela traz esse chacoalhão, entendeu? Assim, no ego da gente. É difícil, não é fácil, não. Eu mesmo, quando visitei o meu antigo gerente na Copavel, na área de TI, eu vi quanta coisa eu fazia que era idiota, assim. E que na época, nossa, isso aqui é fantástico. Eu voltando pro Kung Fu, eu vi quantas às vezes coisas bobas eu tinha inimizade com as pessoas, assim, pra quê, gente? Né? Tipo, e se eu fosse perguntar para elas, elas iam apontar esses erros que eu demorei anos para ver que ela poderia ter encurtado o caminho. Então, pense sempre que trazer essa competência inconsciente é um encurtador. Mas sim, talvez ter consciência, né, da competência inconsciente que vocês têm também seja importante. Mas, no primeiro momento, seria legal focar naquilo que vocês têm que melhorar. Né? Afinal, não leva o carro... Eu acabei tendo essa conversa, eu comentei contigo, né, Dom? Acabei tendo essa conversa, acho que final de semana passada, de rever uma pessoa que eu não via, acho que há uns 5 ou 6 anos. E eu pude me ver nos olhos, né, dessa pessoa como eu era antes. E aí eu consigo enxergar o quanto eu melhorei e perceber também que tem bastante coisa ainda para melhorar, né?
E você, quando relatou comigo, assim, nossa, eu passei a te respeitar muito mais do que eu já te respeitava, porque realmente não é uma conversa que eu hoje conseguiria ter. Eu não faria e não gostaria, né? E você foi lá e fez. Quer dizer, não existe maior comprometimento do que você encontrar uma pessoa que você acha que te fez um grande mal, né? Ou não teve uma solução muito bem resolvida e ter uma conversa dessas, né? E ainda, no final, conseguir ver assim, eu tinha a minha responsabilidade ali, as coisas não São funcionaram. conversas difíceis, mas eu acho que a gente sempre tem a ganhar, né? O Para alívio mim de foi tudo muito depois, no fim, enriquecedor, assim. Para mim é muito enriquecedor mesmo. a carga que E liberou, né? é, eu acho que entra ali como meta, né? Você colocou a pergunta, o que que você tem se dedicado muito tempo para tentar ser bom? Desde que eu fiquei doente, eu dediquei muito tempo da minha vida em prol da minha saúde, em prol de autoconhecimento mesmo, para tentar me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa menos egoísta, uma pessoa que tem mais noção do que está fazendo e do porquê está fazendo. E, inclusive, é um dos motivos para eu estar sempre participando dessas aulas. E eu consigo mensurar isso, né? Então, eu te falei, durante a conversa, eu olhei para mim, para minha atitude, eu pensei, puta merda, tipo, que legal, tô sentindo orgulho de mim mesma, sabe? Porque ter essa atitude há anos atrás eu jamais teria. Então, hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor. Não só deve achar, como deve acreditar nisso, né? Então, vocês entendem? A gente está pedindo... eu gostaria que essas coisas fossem para esse nível de, sabe, de autoconhecimento. Às vezes você sabe que a pessoa não gosta de você e ela vai te dar uma descrição totalmente parcial, né? Contaminada de coisas, e você vai lá e conversa com aquela pessoa. Será que... E você conversa, escuta e não tem raiva. Você simplesmente escuta. Foi assim que era para você e tal, então entendi. Então, quer dizer que se eu não correspondi no que você queria com isso, com aquilo. Mas daí você começa a pensar, bom, mas essas características hoje, elas existem em mim já? Ou será que se eu mudar isso aqui vai fazer alguma diferença ou não? Conversas difíceis, gente. Conversas daquela que dá tremedeira, que a pessoa fica mal, e é as conversas que a gente tem que ter, né? Entenderam? Então, num primeiro nível, a gente pode começar assim, mas você tem que chegar nesse nível um pouco mais profundo sempre. Porque senão a gente fica na mediocridade, né? Eu gosto dessa palavra porque parece que ela dá uma, né, eu falar assim, você ficou na média. Eu tava falando isso pra Ana essa semana, mas quando você fala assim, você fica na mediocridade, parece assim que isso te afronta. Você precisa sair da mediocridade. Então não vamos ser medíocres, vamos além, tá? Não significa que eu saia da mediocridade. Vocês entenderam? Eu estou aqui somente como um guia. Não significa que eu sei o melhor caminho. Eu sei esse caminho. O caminho de outras pessoas que fizeram e também sabem alguma coisa. Eu não sou o mestre desse caminho ainda. Porque daqui a pouco alguém vê a aula e fala, então quer dizer que o Carlos é perfeito? Não. Eu, por exemplo, tenho na minha concepção que tem pessoas que eu prefiro não ter perto de mim. Então, para mim, nem valeria ter uma conversa como essa. Simplesmente eu não quero. Eu já sei mais ou menos o que eu deveria aprender, o que eu não deveria fazer, mas eu não quero a pessoa perto de mim. E me reservo esse direito. Entenderam? Para vocês também pensarem assim que você tem que ser bobo, né? Não. Você tem que ser flexível com as pessoas e flexível com os fatos. Mas algumas vezes, para ser flexível com o fato, você vai ter que incorrer também em ser, no início, inflexível com a pessoa. Ok? Todo mundo ficou sério agora. Perfeito, então, gente? Puta, muito, muito bom ver essas coisas, cara. É muito difícil, às vezes, a gente separar as coisas, né? Não ser medíocre, isso aí que você falou, né? Não pode ser bobo também, né? Não. Eu vou dar um relato de uma coisa que acontecia na TI. Acho que eu devo ter falado talvez em outra aula. Tinha uma menina que sempre me ligava e sempre tacava os cachorros e tal. E um dia ela usava a seguinte desculpa para mim: Carlos, mas você dá aquelas aulas de inteligência espiritual, então você vai relevar depois quando ela ficava mais calma, né? Até que um dia eu falei assim: agora eu vou dar oportunidade para você
de pensar nas coisas que você me fala e de como você me trata e trata os outros. Então, a partir desse momento, eu não falo contigo até você se tornar um ser humano decente. Isso, tipo, caiu como uma bomba, porque ninguém tinha visto, acho que vocês nunca viram eu falando com alguém assim. Mas sim, também sei me defender, assim, entendeu? Então, tem pessoas que às vezes eu falo, olha, eu não quero que você fique próximo. Teve gente que eu já falei do Trekkers e fala assim, ó, eu prefiro que você não venha mais na trilha. Porque você não combina com aquilo que a gente está se propondo a fazer lá. Ah, mas significa então que você é melhor e que você é iluminado? Não, pelo contrário. Mas também não significa que exatamente por não ser iluminado e estar todo manchado, que eu gostaria que você se afastasse, porque você está fazendo com que eu cave mais a lama ainda, entendeu? Eu não consigo lidar com as coisas que você me traz. E a gente tem que se reservar também esse direito, né? Tem pessoas que são tóxicas. Não vou dizer que são pessoas que são tóxicas. Situações em que aquela pessoa é tóxica para você. Então você se abandona. Isso aqui, dentro das habilidades que a gente aprendeu, é uma das principais coisas que você deve talvez prestar atenção. Muitas vezes a toxicidade, ela permeia toda a nossa vida, mas é uma incompetência inconsciente. É isso. Ixi, a aula pegou um clima tenso agora. Tenso. É porque eu acho que agora a gente saiu somente do escutar e a gente está se perguntando, se questionando. Eu percebo pelo olhar de alguns que eu estou vendo na câmera que é exatamente essa coisa assim, essa situação, aquela e tal. Então, chegamos no objetivo de aprender novas habilidades. Agora vocês já têm consciência. Sou eu e o Juliano que estamos na câmera. Você está falando de nós. Também tá tô bom, aí. amostra. Tô vendo a Lia aqui Estava também. aparecendo para mim. Nem o Dom tá na câmera ao vivo. O Dom sumiu muito tempo. Então é isso, né? Vocês imaginam se essas aulas fossem presenciais, né? Ia ser muito doido, porque a gente olha um pro outro, a gente meio que lê as pessoas assim, mas na câmera já funciona bastante. Você fazia essas aulas presenciais antes, Dom? Sim, na Famipar, né? Deve ser bacana. É legal porque assim, a interação aqui é legal, mas lá é melhor porque eu acho que as pessoas até se sentem talvez mais tranquilas vendo os outros, contribuir também, né? Então é uma das coisas que está no plano, né? Mas eu penso em deixar essas aulas gravadas e depois fazer realmente esse curso e já deixar isso no banco de aulas. Para que quem vem depois fazer esse curso já tem ali, quem começar hoje talvez querer aprender sobre isso, já vai ter 10 aulas lá. É diferente de vocês começarem no começo, tem uma aula, entendeu? Então vai ser bacana. Mas sim, a gente pretende daqui a algum tempo ter algumas trilhas específicas somente para isso. Você entendeu? A gente vai ficar às vezes 2 dias, vai acampar, vai passar num lugar exatamente aprendendo um pouco mais sobre isso, conversando sobre isso. E vocês vão ver que assim, o rendimento por exemplo, fazer montanha. Imersão. Isso, a gente pretende fazer isso nas montanhas, por exemplo. Entendeu? Você já faz muito disso, né, Dom? Mas lá a gente vai estar, às vezes, assim, a gente vai viajar, fazer a montanha, tipo, no sábado, vamos dizer assim, mas a gente vai viajar na quarta ou na quinta e vai ficar falando sobre isso durante 2 ou 2 dias. E daí a gente vai para a montanha. Entende? É uma super imersão. E lá na montanha eu não vou estar como guia, mas eu vou estar exatamente como um condutor de vocês por aquilo que vocês me trouxeram durante as vivências que a gente teve. Se você tem medo, a gente vai trabalhar seu medo. Se você tem dificuldade entendeu? De coordenar e se envolver com o grupo, a gente vai trabalhar isso. Quer dizer, é algo que eu já fiz algumas vezes, o resultado é tremendo, não é fácil, tem gente que não quer fazer depois, desiste no meio da montanha e aí pede para descer. Então, mas é bacana, tá? A gente vai chegar nesse nível, a pandemia esse ano acabou nos retraindo e tornando a gente mais regional, que foi bom também, mas ontem no ano que vem que vai ter coisas além das montanhas, vai ser como, né, a gente já está dizendo, não é sobre subir montanhas, mas subir de nível mesmo. E o ano que vem a gente vai subir um pouquinho a régua. Tranquilo, minha gente? Eu vou liberar vocês porque eu sei que é sexta, né? E vocês devem estar querendo fazer outras coisas também. Mas eu fiquei muito contente também com o resultado da aula de hoje, tá? Obrigado mesmo pela oportunidade. Tá ok? Até mais então, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite.